Olá, amigos. Estamos iniciando a aula número 3 do nosso curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Hoje veremos o tema Fluido Vital, Ser Humano e Humanidade. Nosso curso está disponível no blog Kardec Sempre, no endereço eletrônico https://kardecsempre.blog. Vimos rapidamente que Deus é a causa primeira, a causa primária de tudo que existe. E Deus criou inicialmente no nosso universo, para formar nosso universo, a matéria-prima do universo, a matéria-prima da matéria. Deus criou o fluido cósmico universal, que é o princípio material. É a partir do que se vai fazer a matéria. E Deus criou também o princípio inteligente, a partir do qual se desenvolverá o ser inteligente do universo. Então, nós vimos que a partir do fluido cósmico universal se faz a matéria e é feito o universo. E que o universo abriga todos os seres inteligentes, fazem parte do universo. E tudo que é matéria, os globos, matéria grosseira, fluidos, tudo isso forma o nosso universo. E vimos também que a sobrevivência do espírito é independente da existência da matéria. Se o universo for destruído, os espíritos continuarão existindo, porque os espíritos são eternos. Os espíritos não morrem, os espíritos não podem ser destruídos, porque essa é a vontade de Deus. Muito bem, hoje nós veremos um fluido muito especial, que é o fluido vital. Nós vimos que os fluidos são tudo aquilo que não se consegue determinar a natureza, que os cientistas da época de Kardec, que é o próprio Kardec, e que os espíritos chamavam de fluidos. Fluidos é o que não pode ser, não se conhece a natureza. Então, nós vimos que o fluido cósmico universal preenche todo o universo. Nós vimos que ele penetra todos os corpos, nós vimos que ele é o veículo do pensamento, e nós vimos que o fluido cósmico universal não é uma coisa só. É um conjunto heterogêneo de fluidos que são utilizados cada um segundo a sua necessidade. Vimos ainda que os espíritos superiores, os espíritos puros, manipulam o fluido cósmico universal, formando matéria, formando globos e assim por diante. Muito bem, mas o espírito necessita de corpos que se movimentem. Vamos imaginar um espírito que se associasse a uma rocha para se desenvolver, para aprender, para desenvolver um senso moral, para desenvolver uma consciência. O que esse espírito poderia aprender? Imaginemos duas rochas próximas uma da outra e um espírito associado a cada rocha. Como é que eles fariam para interagir? Porque a interação é fundamental no desenvolvimento da moral, no desenvolvimento do relacionamento entre dois seres.
duas rochas paradas, uma não fala com a outra, ou nenhuma delas interage. Então seria totalmente inútil. Deus, na sua infinita sabedoria, criou o fluido vital. O que é o fluido vital? É um fluido que, quando se associa a um tipo especial de matéria, a matéria orgânica, confere a essa matéria uma propriedade diferente. Confere a ela a propriedade chamada vida. A vida, isso que a gente gosta tanto, que a gente se apega tanto às vezes. Mas dissemos que o fluido vital interage com a matéria orgânica em condições especiais. A matéria orgânica é matéria, contém todos os elementos que existem no reino mineral, no reino inorgânico, mas tem essa capacidade de interagir com o fluido vital e formar seres vivos. As proteínas são básicas na vida, os ácidos nucleicos são básicos na vida, são exemplos de matéria orgânica que, associados ao fluido vital, terão essa propriedade chamada vida. Então, o fluido vital é um fluido muito especial, porque é ele que vai permitir que os seres se movimentem, que os seres se relacionem, que os seres se comuniquem, que os seres interajam em corpos flexíveis, em corpos que se movimentem, em corpos que precisem providenciar sua sobrevivência, de modo que vão ampliando sempre seus conhecimentos, vão ampliando sempre as suas possibilidades durante a vida. Um animal que precisa comer, um leão precisa comer, esse leão precisa providenciar o seu alimento. Então, esse leão precisa correr, precisa ter mandíbulas fortes, precisa mexer as mandíbulas. A zebra precisa correr para fugir do leão. Nada disso seria possível se não tivéssemos o fluido vital animando os seres durante o desenvolvimento do princípio inteligente no reino animal. Não é esse espírito que confere essa propriedade chamada vida. Isso nós temos que ter bastante clareza também. Quem dá essa propriedade é o fluido vital. O espírito aproveita-se de um corpo com vida. Ele se associa a um corpo com vida. Quando o espírito associa-se a um feto, ele está se associando a algum ser vivo. Ele só pode se associar aos seres vivos. Então, é fundamental entendermos isso, que a morte do corpo, seja no animal, seja no ser humano, ocorre antes do espírito sair dele. O espírito abandona um corpo morto. Não é o fato do espírito abandonar um corpo que causa a morte desse corpo. Bem, vamos adiante, vamos ver um pouquinho do desenvolvimento da vida. Vimos que o fluido vital confere a vida ao ser orgânico, ao ser com matéria orgânica. Vamos ver um pouquinho agora
do trajeto que foi feito no desenvolvimento das espécies até chegarmos ao ser humano. Nós veremos isso com mais detalhes na aula seguinte, mas vamos só entender isso. Em determinado momento surgiu a vida, os seres vivos em nosso planeta. Esses seres vivos eram muito simples e eles conseguiram captar o fluido vital e com isso tornaram-se vivos. Pequenas proteínas, pequenos grupos de proteínas cercados por moléculas de água chamadas conservados. E esses seres vão se desenvolvendo, formam indivíduos como bactéria, muito simples, formam as algas unicelulares, vão formar algas mais complexas, vão surgir os fungos, vão surgir os animais mais simples, que vão se desenvolvendo, vão se reproduzindo, porque essa é uma característica fundamental da vida. O ser vivo, ele consegue se reproduzir, ele consegue formar um organismo físico semelhante a ele. E isso está fortemente ligado à existência dos ácidos nucleicos, que foram moléculas formadas logo no início dos coacervados. Então, esses seres vão se desenvolvendo, vão progredindo, vão surgir os peixes, vão surgir os répteis, vão surgir os anfíbios. Os anfíbios vão saindo, são peixes transformando em anfíbios. Os répteis surgem, as aves, vão surgir os mamíferos. Nos mamíferos vão surgir os primatas. E esses primatas vão desenvolvendo e formando diferentes espécies. Dentre essas diferentes espécies de primata, forma-se uma que Deus julga capaz de abrigar espíritos que se desenvolvam além dos animais. Espíritos que possam ter conhecimentos, desenvolver o conhecimento, desenvolver uma consciência, desenvolver um senso moral e caminhar em direção à vontade do nosso Deus Pai, que é tornarem-se espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, nessa fase que nós vimos aqui, do surgimento da vida até a formação do ser humano, o princípio inteligente vai adquirindo os automatismos que regem a vida biológica. A gente não pensa para o coração bater, a gente não pensa para o fígado funcionar, para o rim filtrar o nosso sangue. Tudo isso ocorre automaticamente, ligado aos automatismos. Durante toda a nossa passagem pelo reino animal, e ainda hoje, todos os seres que estão no reino animal são constantemente amparados pela providência divina, a vontade de Deus, que se manifesta também sob a forma dos instintos, que não deixa de ser uma inteligência primitiva. Então, nessa fase, o princípio inteligente é denominado de espírito com E minúsculo. E ao ingressar na humanidade, esse espírito, nós passamos a chamá-lo de espírito com E maiúsculo, diferenciando, portanto, essa inteligência quando ingressa no reino hominal
daqueles que ainda continuam no reino animal. Qual a função do ser humano? Deus encaminhou toda essa formação, esse desenvolvimento do espírito, porque era desejo dele chegar a um corpo que servisse para o ser humano se desenvolver em direção ao espírito puro. Então, a função do ser humano é exatamente essa: é possibilitar que o espírito, agora com E maiúsculo, se desenvolva nele, utilize-o para o desenvolvimento em direção à felicidade, em direção a se tornar um espírito bom, depois um espírito puro. Dessa forma, Kardec coloca assim: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, vejam bem, Deus selecionou entre todos aqueles animais que estavam em desenvolvimento na Terra, Deus selecionou o ser humano para abrigar o espírito com E maiúsculo. Essa passagem do reino animal ao reino hominal é extremamente complexa. Aquele espírito com E minúsculo vai sofrer profundas transformações, normalmente realizadas fora do nosso planeta, até que adquira a condição de desenvolver uma consciência, desenvolver o livre-arbítrio, desenvolver os seus valores, os aspectos morais fundamentais para a felicidade do ser humano, para que atinja níveis mais altos, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Nós dizemos que o ser, o espírito encarnado, quando ele está no corpo, ele é o ser humano, é o homem. E o conjunto de todos os seres humanos, de todos os seres inteligentes, na Terra e fora da Terra, chama-se humanidade. Então, a humanidade são os espíritos encarnados em todo o universo. A humanidade, então, não está limitada à Terra. Ela ocupa todos os mundos que circulam no espaço. Já desde o sempre existiram esses mundos, a matéria, que desde sempre essa matéria foi utilizada por espíritos, mesmo que em diferentes universos, para o desenvolvimento do princípio inteligente até tornar-se espírito puro. Assim é que nós podemos ver aqui nesse resumo que o princípio inteligente passa por todas as fases dos reinos da natureza, até chegar no reino hominal, já diferenciado, já com capacidade de aprendizado, com capacidade de desenvolver o senso moral, desenvolver a ética. E aí vai ser uma longa caminhada que ele fará, iniciando como simples e ignorante, depois passando para espírito bom e finalmente espírito puro. Muitos fazem uma opção diferente, apegam-se à matéria, apegam-se aos valores
materiais, apegam-se aos vícios, às paixões, à sensualidade, apegam-se à cupidez, apegam-se ao egoísmo, apegam-se ao orgulho, e tudo isso os afasta do caminho reto para o espírito bom, formando um grupo diferenciado de espíritos imperfeitos, que foram o motivo da vinda de Jesus, o motivo do esclarecimento dos ensinamentos de Jesus por Allan Kardec, que mostram o caminho para deixar de ser espírito imperfeito, para superar os vícios, para superar as paixões, desenvolver as virtudes. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao teu próximo o que queres que faça para você. Não faça ao próximo o que você não quer que te façam. E seguindo esses ensinamentos de Jesus, reforçados por Kardec, nós chegaremos a espírito bom e o Pai não considerará o caminho que nós fizemos. Espírito bom é espírito bom para o Pai. O amor é o mesmo. E aí seguiremos felizes para o estado de espírito puro. Esta é a nossa terceira aula e estaremos de volta em breve com a aula de número 4. Que Deus abençoe a todos.